Boa noite a todos, estamos iniciando a nossa aula de número 86, e hoje nós vamos tratar do bem e o mal. E esse tema aí foi dividido em duas partes, então nós vamos começar nessa aula e terminar na aula seguinte, né? Onde nós encontramos esse tema? Nós encontramos no capítulo 1º, que trata da lei divina, ou da lei natural, que está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, né? Então, o nosso podcast, ele realiza esse estudo continuado aí do Livro dos Espíritos, né, sistemático, sempre na sequência. E hoje, então, nós começamos esse tema. E esse tema, ele começa pela pergunta 629. E vejam a importância dessa pergunta, porque aqui nós vamos esclarecer um aspecto relevante que a gente tem que ter em mente quando estuda a doutrina, que é qual a definição que os Espíritos nos deram sobre a moral. Então, dizem os Espíritos, a moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a moral é a distinção entre o bem e o mal. Vejam que interessante, né? É uma definição para nós mudarmos, talvez, alguns conceitos que a gente adquire lá na filosofia, né? Então, a moral é aquela que distingue o bem do mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e o bem e para o bem de todos. Então, sempre que a gente procede no sentido de fazer aquilo que a gente tem pela frente e que seja para o bem de todos, nós estamos, então, nos conduzindo no bem. Por quê? Porque aí nós estamos observando a lei de Deus, e a lei de Deus é exatamente nós fazemos o bem para todos, né? É o bem comum. Então, os Espíritos perguntados aos Espíritos como se distingue o bem e o mal. E aí, novamente, eles vão enfatizar essa definição que a questão anterior já começou a dar, que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Fazer o bem é fazer o que está na lei de Deus. Tudo que não está na lei de Deus, o que se afasta dela, o que se contrapõe com ela, é o mal. Então, nós estamos fazendo o bem quando a gente tenta se comportar de acordo com o que está na lei de Deus. E a gente está fazendo o mal quando infringe essa lei, né? Por isso que os Espíritos dizem que a gente é infeliz quando se afasta da lei de Deus. E nós já vimos, né, que essa lei está escrita na nossa consciência. E que, de tempos em tempos, nós somos lembrados dessa lei pelos emissários de Deus. E que essa lei foi explicada e exemplificada para nós da forma mais pura por Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia. Na questão seguinte é perguntado, o homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? Então, os Espíritos dizem sim, quando ele crê em Deus e quer saber, né? Porque às vezes a gente não quer saber. A gente não quer saber o certo e errado, o bem ou o mal, para a gente se dar o direito de agir incorretamente, ou para justificar um comportamento errado nosso. Então, Deus nos deu a inteligência exatamente para nós discernir o que é bem e o que é mal. Para nós discernir a lei de Deus. E a gente, às vezes, deixa de usar a inteligência e não procura compreender realmente como é essa lei. Eu diria que a gente sabe também porque a gente se sente bem quando faz o correto, quando faz o bem. E a gente se sente mal, né? Porque essa lei está lá na nossa consciência, então dizem que a consciência fica pesada. Então essa consciência fica nos acusando, que aquilo não está de acordo com o que está escrito na consciência. Questão 632. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Porque a gente sabe que a gente não é perfeito, né? Nós ainda estamos sujeitos a erros. Então aí ele nos responde, nós temos um critério que permite até nós, que ainda somos imperfeitos, não errarmos. E esse critério foi Jesus quem disse. O que Jesus nos recomendou? Ele disse que vede o que quereis que os outros fizessem para nós, né? Ou não fizessem para nós, e aí nós sabemos o que temos que fazer para o outro.
Então, é nisso que está a distinção do bem e do mal. É nós nos colocar no lugar dos outros e perguntar, eu gostaria que fizesse isso para mim? Aí, se a gente fizer isso, a gente nunca vai se enganar. Questão 633. A regra do bem e do mal, que poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta em um guia seguro? Vejam, primeiro que essa pergunta, ela tem uma afirmação que os espíritos não contrariam, portanto, essa afirmação é válida. E essa afirmação é de que a regra do bem e do mal se pode chamar reciprocidade ou solidariedade. Então, quando nós somos solidários, nós agimos no bem. Nós fizemos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, nós estamos sendo solidários. Veja a importância dessa palavra, solidariedade, para os ensinamentos do Cristo. Ser solidário é agir no bem. Ser solidário para com os outros é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Só que, quando se trata de nós fazermos o bem para nós mesmos, fica mais difícil a aplicação. Então, a pergunta que é feita para os espíritos é, nesse caso, qual é o guia seguro quando eu tenho que agir no bem para comigo mesmo? E daí os espíritos nos respondem que quando a gente come muito, isso faz mal. Pois bem, essa medida, né, que Deus nos dá, essa medida do que a gente precisa, é o nosso guia. Se a gente está fazendo alguma coisa que não precisa e ultrapassa essa medida que Deus nos deu, nós somos punidos. Então, esse é o nosso guia seguro. Se o que a gente está fazendo não está fazendo bem para a gente, nos está acarretando sofrimento, seguramente nós podemos afirmar que aquilo não é o bem para nós. Nós não estamos agindo no bem para conosco mesmo. Nós estamos agindo no sentido de nos prejudicar. É essa medida que vai nos estabelecer. Então, a lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades. Quando a gente ultrapassa a nossa necessidade, vai para o supérfluo, né? A gente é punido pelo sofrimento. Então, se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, né? Basta, é só isso que você precisa. Nós evitaríamos a maior parte dos males, dos quais, muitas vezes, nós dizemos, é a natureza que nos causa. Não, é nós que nos causamos. Né? Os gregos, né, tinham uma inscrição no templo de Delfos, né, muito anterior a Sócrates, que dizia, nada em excesso. A gente sabe que lá também estava escrito, conhece-te a ti mesmo, né? Mas, além dessa, tinha uma outra inscrição que dizia, nada em excesso. Ou seja, é no limite da necessidade. A gente não precisa mais do que é necessário. Porque se a gente quiser mais do que é necessário, vai faltar para alguém, vai desequilibrar. E aí a gente tem o sofrimento. Então, essa é a regra que a gente deve ter em relação a agir no bem para conosco, né? Para si próprio. É essa a regra natural do sofrimento. Questão 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Ou seja, a pergunta é, Deus não poderia ter criado uma humanidade que não praticasse o mal? Então, os espíritos nos dizem, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Então, nós temos que ter o aprendizado. Para nós termos o aprendizado, nós temos que ter direito ao erro. Senão, a gente não vai aprender pelos nossos próprios méritos, né? Então, completam os espíritos. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, há a união do espírito e do corpo. Então, por isso nós reencarnamos.
para que a gente conheça o bem e a falta do bem, né? Porque o mal é a ausência do bem. Então, nós temos que conhecer o bem e o que acontece quando nós não temos o bem. E aí nós saberemos realmente fazer as nossas escolhas. E aí nós realmente vamos adquirir a experiência necessária para bem viver. Há uma questão, quando os espíritos falam do egoísmo, que eles dizem que era preciso que houvesse muito mal para que nós compreendêssemos por que o mal não nos serve. Então, era preciso que as pessoas se tornassem muito egoístas para elas perceber que se todo mundo for egoísta, o mundo fica ruim de viver. E que é preciso que as pessoas comecem a ser caridosas, para que o mundo seja mais agradável, para que a vida em sociedade seja mais agradável. Então, o mal, ele é para nos ensinar como é ruim a ausência do bem, para que então a gente opte por fazer o bem. Questão 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece assim não ser uma regra uniforme? Então, a pergunta que, conforme a posição que nós temos, as necessidades são diferentes. Nós dissemos que o bem proceder para conosco mesmo é no limite das nossas necessidades. Então, ele está dizendo, mas as necessidades não são as mesmas para todas as pessoas em diferentes posições sociais. Então, aí diz os espíritos, essas posições estão na natureza e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que a tudo se aplica. Ou seja, a lei natural não muda a conotação. Porque se hoje nós temos uma necessidade que noutra encarnação não vamos ter, tudo se aplica ao aprendizado. Né? Nós podemos ter diferentes necessidades. O que nós não podemos ter é nós querermos e desejarmos alguma coisa que naquele momento nós não necessitamos. Naquela posição que nós ocupamos, nós não necessitamos. É como, por exemplo, nós adquirirmos uma casa que nunca vamos usar. Naquela posição que a gente se encontra, a gente não precisa, aquilo é um supérfluo, não é uma necessidade. É diferente quando a gente não tem nenhuma casa e precisa de uma casa para morar. Então, isso não impede a lei natural, não impede que a gente sempre pense em ser solidário, né? Solidariedade, a lei da reciprocidade. Então, explicam os espíritos. As condições de existência do homem mudam segundo os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Então, nós, por exemplo, que vivemos numa sociedade um pouco mais civilizada que no passado, criamos novas necessidades, né? Necessidade da locomoção através do veículo, necessidade de comunicação. Essa necessidade não havia no passado recente. Agora ela existe. Então, isso está na ordem das coisas, porque a ordem das coisas também implica em diversidade. A diversidade está conforme a lei de Deus, né? Não precisa ser tudo igual. Porque a gente vai ter muitas experiências, muitas vidas para experimentar todas as coisas, né? Então, a lei natural não deixa de ter o mesmo princípio, um único princípio. Cabe a nós, o nosso intelecto, distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou de convenções, porque as artificiais de convenções são supérfluas. E a 636, o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Bom, o bem e o mal é a lei de Deus. A lei de Deus é a mesma para todos, né? O homem pode interpretar diferente, mas a lei é a mesma para todos, né? Agora, quando nós partimos para a prática do mal, aí depende da nossa vontade de fazer o mal. Tem gente que tem mais vontade, tem gente que tem menos vontade. Então, o mal pode ser diferente para uma pessoa e para outra. O bem é sempre bem. A lei de Deus é sempre a mesma. O mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Porque quanto mais o homem tem vontade de fazer o mal, mais a sua responsabilidade. Né? Provavelmente, se ele tem vontade, desejo de fazer o mal, ele vai fazer, menos que não tenha oportunidade.
637. O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? Então, aí os espíritos respondem. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Então, se o selvagem, ele ainda não distingue, né, que aquilo, ele se alimentar de outro ser humano, matar outro ser humano para se alimentar, se ele ainda não tem, ainda tão imerso na ignorância que ele não distingue aquilo como mal, ele tem menos culpa do que o homem civilizado, que sabe que aquilo é o mal, que aquilo é errado, que aquilo é contra a lei de Deus, matar um outro ser humano. Então, explica os espíritos. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. Não muda, mas a gravidade que se imputa a quem a realiza é relativa. O homem frequentemente comete faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem ignorante, que se abandona aos seus instintos. E aí, muitas vezes, a gente se pega, né, entre um grupo de estudiosos que o pessoal diz, mas então é melhor não conhecer. Mas não conhecer é ficar preso à ignorância. É ficar no início da caminhada. Então, o fato de nós não conhecermos não nos dá uma vida melhor. Não nos garante felicidade. O fato de nós conhecer nos aproxima da felicidade, nos dá entendimento do que é certo e errado e nos dá oportunidade de bem escolher. Por que alguém optaria por ficar na ignorância e no sofrimento? Não faz o menor sentido. É a verdade que nos liberta, né? A verdade vos libertará. Por quê? Porque a verdade nos permite escolher entre o bem e o mal. E escolher entre o bem e o mal nos dá o mérito de alcançar a felicidade. Então, não há como a pessoa ficar sem conhecer para não ter grande responsabilidade. Ela terá outra responsabilidade, que é a de não procurar se desenvolver. A responsabilidade de não procurar o seu aperfeiçoamento moral. E essa também é uma responsabilidade que lhe será cobrada. Então, o que nós entendemos é que a ausência do bem, até um certo momento em que a gente é ignorante, ela tem os seus atenuantes. Quando a gente já não é tão ignorante, já sabe que está agindo contra a lei de Deus, ela perde esses atenuantes. Ela se torna mais grave, porque daí nós sabemos que estamos prejudicando os outros, né? Não sendo solidário, ou estamos prejudicando a nós mesmos. Aí, então, a cobrança é maior. Né? Muito será pedido aqui, muito foi dado. Então, quando nós entendemos a lei de Deus, quando nós compreendemos os revés dessa lei, nós temos que, pela razão, pela vontade de não sofrer e pelo desejo de alcançar a felicidade, ir nos modificando e nos moldando a essa lei. 638. Algumas vezes o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade da destruição, mesmo sobre seu semelhante. Pode-se dizer, então, que há uma subversão à lei de Deus? Ou seja, quando nós estamos numa circunstância que quase praticamente nos obriga a agir contrariamente à lei de Deus, ainda assim nós estamos desobedecendo a lei de Deus? Então, os Espíritos nos respondem, ainda que necessário, não deixa de ser o mal. Por exemplo, quando nós só temos como nos alimentar de um animal vivo, e nós abatemos esse animal para comer, isso não deixa de ser errado, não deixa de ser o mal. Um dia nós temos que parar de agir dessa forma. Pelas circunstâncias, talvez atuais em que o nosso mundo vive, isso ainda é necessário. Mas um dia deixará de ser. Um dia todos os esforços serão feitos para que isso não ocorra mais.
A própria poluição que nós produzimos, por exemplo, com o nosso automóvel, é o mal. Não deixa de ser o mal, porque a gente não tem outra forma de se locomover, mas um dia deixará de existir. Por quê? Porque é uma coisa que contamina a nossa natureza, desequilibra o nosso meio ambiente, polui, então deixará de ser. E nós teremos que fazer esse caminho de conseguirmos eliminar essas coisas da nossa vida. Então não é que deixem de ser mal, né? É a força das coisas, mas ainda é o mal. Então, explica os espíritos que essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência para outra, ou seja, chegará um momento em que nós não vamos mais aceitar esse tipo de coisa. Que nós acharemos uma solução para que a gente não continue infringindo a lei de Deus, né? Prejudicando a criação divina, realizando as coisas de uma maneira que não é da lei natural, que é muitas vezes nós sacrificarmos alguém, a felicidade de alguém, para nós sobrevivermos. Então, o homem não é senão mais culpável quando comete, porque ele compreende melhor. Então, não é o fato de nós agirmos por forças da circunstância que nós não somos menos culpados. E é por isso, muitas vezes, que nós não somos felizes. Porque por força das coisas, nós ainda não praticamos a lei de Deus. Porque nós somos levados, né? E não conseguimos resistir à força das coisas e acabamos cometendo atos e ações e pensamentos distantes da lei de Deus. Então, nós somos culpáveis disso, porque a gente já sabe que não é o melhor. Mas dependerá ainda de alguma evolução para nós conseguirmos deixar de praticar essas coisas. E quando no conjunto nós todos desejamos que essas coisas não aconteçam, não acontecerão mais. Até lá nós ainda vamos viver as consequências desses atos. Por exemplo, ainda vamos viver num mundo onde há muita poluição, que produz muitas doenças, muito sofrimento. Não há como o nosso planeta ser um planeta despoluído se nós ainda estamos o poluindo. Nós temos que arcar com essa consequência. Por enquanto, nós temos que arcar com a consequência do nosso próprio ato. Quando o nosso ato se modificar, o nosso clima vai se modificar também. Então, vejam que a lei de Deus ela é bastante perfeita, né? Ela nos obriga a arcar com as consequências dos nossos atos e, consequentemente, nos convida a nos modificarmos. Então, nós agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estudarmos essa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Pedimos que Jesus abençoe o lar de cada um que está conosco e que nós possamos continuar na próxima semana. Que assim seja.